Fala rapaziada, começando mais um vídeo novo aqui pra vocês. Nesse vídeo, rapaziada, eu venho trazer pra vocês um pouco sobre o consumo e sobre como que foi a nossa viagem de ida para o Nordeste, né? Pra quem não sabe, pessoal, no mês de março, né, eu viajei para o Nordeste, né, juntamente com a minha esposa, pra visitar meus pais. E vou falar um pouquinho pra vocês sobre o consumo do carro na viagem de ida, tá? Essa semana começa a sair vídeo sobre a viagem de volta e também vídeo sobre o que a forma que eu curti lá, praia, sítio, casa da minha mãe, essas coisas. Vão sair tudo essa semana e vão se prolongar por mais ou menos um mês aí de vídeos contínuos para vocês, beleza? Vou falar um pouco sobre o consumo do carro, tá, pessoal? Quanto que ele consumiu, quanto que ele bebeu, quantas vezes eu abasteci e o valor da gasolina, beleza? O primeiro abastecimento, pessoal, foi saindo de casa, né? Foi aqui em Santo André, onde eu moro. O carro pegou 29 litros, ponto 39. Eu tenho tudo anotado no caderninho aqui, pessoal, mas eu tenho todas as notinhas, por isso que eu anotei. Beleza? Ele pegou 29 litros, ponto 39. Foram R$ 154,41. O valor da gasolina ao sair aqui de Santo André estava R$ 5,27 no posto aqui ao lado de casa. Beleza? O segundo abastecimento foi depois de Belo Horizonte, numa cidade chamada Ribeirão das Neves. O valor da gasolina lá estava 5,34. Ele pegou 37 litros, ponto 73, tá? Tinha andado bem já, tinha bem pouquinho litros no tanque, né? Ainda tinha uns 13 litros. Tava com um quarto, mais ou menos, se eu não me engano. E pegou 201,51 reais. Beleza? O terceiro abastecimento, ele ainda foi no primeiro dia. Foi o posto que saiu aí no vídeo pra vocês, o posto que eu abasteci lá em Montes Claros, que foi o posto Formigão que acabou dando problema pra mim, né? Acredito que foi aquele posto que deu problema no nosso carro. Começou a falhar um pouco. Por conta disso que o nosso consumo até que não foi tão bom, mas pra mim tá ótimo. Beleza? Nesse posto Formigão, que foi lá em Montes Claros, o carro pegou 23 litros, ponto 32. O preço do combustível estava 5,49 e ele pegou, na verdade o valor que ficou foi R$ 128,08. Beleza? E se eu não me engano, ele tinha rodado uns 400 km do que eu tinha abastecido, mas eu anotei aqui e vou falando passo a passo para vocês. O quarto abastecimento já foi no segundo dia de viagem, tá? Depois que a gente saiu de Jequié, foi lá em Jaguaquara. E o nome do posto era Posto Grande Vale, da rede MG, HG na verdade, rede HG. Esse abastecimento, se eu não me engano, foi no horário da manhã, foi próximo às 8 horas que eu tinha saído de Jequié, tinha rodado eu acho que nem 100 km de Jequié, e a gente parou para abastecer e eu coloquei só R$ 150, que eu queria colocar R$ 150 de gasolina aditivada. Aí eu coloquei R$ 150 de gasolina aditivada, né? Ele pegou 24 litros, ponto 59. E o preço da gasolina foi o valor mais alto que a gente pagou na viagem. Foi R$ 6,10 nesse posto. Beleza, pessoal? Só que essa gasolina era boa. O carro não falhou mais depois disso, graças a Deus. E se prolongou. Aí depois a gente abasteceu lá no posto do Jorrinho. É Jorginho, se eu não me engano. Jorginho, a Maria sabe melhor que eu ainda, só que ela tá dormindo já, quando eu tô gravando esse vídeo. Posto Jorginho, lá em Tucano, Bahia, beleza? Lá em Tucano a gente completou o tanque, tá? A gente não só colocou pouca gasolina, a gente completou. E para completar o tanque, ele pegou 37 litros, ponto 14. O preço da gasolina lá tava 5,99, tava quase R$ 6, foi uma das gasolinas mais baratas, mais caras que a gente pegou. E o carro, no caso, o valor total desse abastecimento ficou ficou R$ 222,47. Beleza? Com esses 5 abastecimentos, a gente conseguiu chegar no nosso destino, que era na cidade de Lagedo, tá? E eu vou falar quantos km a gente andou e qual foi o consumo do carro, tá? A gente rodou 2.480 km, tá? Total de litros deu 152,17. E eu fiz o cálculo no celular, que eu não tô com o celular agora por causa que eu tô gravando com ele. Mas não sei se dá pra vocês verem. O carro fez 16 km, 2 km/litro. Eu achei um consumo até que razoável, pessoal, pro que o carro entrega, né? Mas da outra vez que eu fui pro norte, se eu não me engano, fez 19
19.5 ou foi 19.2. Só que eu acabei não monitorando, foi meio que um cálculo por cima que eu fiz, né? Eu não anotei tudo igual dessa vez. Peguei todas as cupons fiscais e anotei tudo, beleza? Vou falar mais ou menos de quantos em quantos km eu abasteci o carro, tá? Eu anotei aqui também pra vocês. Ó, saindo de São Paulo, foi o primeiro abastecimento, né? Aí depois de rodar 608 km, eu abasteci lá em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, após Belo Horizonte, né? Aí o terceiro abastecimento foi lá em Montes Claros, no posto Formigão, foi após 405 km, depois de Ribeirão das Neves para esse outro posto. Depois de 405 eu abasteci novamente. Aí beleza, de Montes Claros eu rodei até o outro dia da viagem na parte da manhã, que foi após o Jequié, que foi em Jaguaquara, Bahia, né? Ele rodou 611 km. Esse foi o abastecimento mais longo que a gente demorou para abastecer o carro. Por conta que acredito que tinha gasolina, não tava nem perto da reserva, tava com um quarto ainda. Mas eu já preferi abastecer, né? Porque eu nem gosto de abastecer em posto que não é de bandeira. Aí eu gosto de sempre abastecer rápido. Só que dessa vez eu demorei um pouquinho para abastecer, porque eu tava procurando um posto BR. Conforme tem nos vídeos aí, eu tava procurando um posto bom para abastecer, porque eu não queria correr o risco de abastecer em um posto que vinha dar problema no carro novamente, entendeu? Aí eu procurei um posto bom e esse foi o único posto BR que na verdade foi o primeiro posto BR que eu achei para abastecer. Antes disso eu tinha passado por diversos postos, posto Shell e posto sem bandeira, mas eu não quis testar a sorte. Eu quis abastecer num posto, vamos dizer assim, de confiança, né? Que na verdade não tem muito posto dessa de ser de confiança sem confiança, mas eu quis abastecer nesse por garantia, beleza? Aí o quinto abastecimento foi lá no posto Jorginho, né? Em Tucano, Bahia. É o posto que tem o vídeo das hélices das torre eólica, beleza? Eu abasteci lá, eu completei o tanque. Foi após 356 km. Aí com essa gasolina, né, desse posto Jorginho, a gente acabou chegando no nosso destino, graças a Deus, né? Quanto que foi o total que a gente gastou com combustível na viagem, beleza? O total foi de 856,47 centavos. A quantidade de litro foi 152,17 litros. A média de consumo foi 16,2, né? Ele fez 16 km,2 por litro. E o total de quilômetros percorridos foi 2.480 km, beleza? Só para reforçar aqui, vou falar todos os valores de todos os abastecimentos. E se alguém ficar com dúvida, é só somar no final, né? O primeiro abastecimento foi 154,41. O segundo foi 201,51. O terceiro, 128,8. O quarto, 150. E o quinto, 222,47. Totalizando 856,47 centavos. A média de velocidade que a gente percorreu. Beleza? A média de velocidade foi de 100 a 140, a viagem meio que inteira, né? Em alguns pontos da viagem, dependendo da qualidade da estrada, 100, dependendo da qualidade, é 140, beleza? O computador de bordo do carro estava marcando 17 km por litro, estava meio que fidedigno, né? Estava meio que próximo do que o carro estava fazendo. E o carro consumiu um pouco mais nessa viagem, pessoal, por conta que a gente pegou com gasolina adulterada. Então a gente teve que andar um pouquinho mais forçando o motor para essa gasolina ir embora, beleza? Saímos aqui de São Paulo às 11h30, passamos no posto aqui ao lado de casa, abastecemos e partimos, beleza? Paramos para dormir no primeiro dia de viagem às 8h30 no município de Jequié, Bahia, e saímos de Jequié, Bahia às 5 da manhã. A previsão da gente sair era às 3 da manhã, né? Só que a gente acabou dormindo um pouco mais, aí a gente foi até melhor, que a gente descansou e foi descansado no outro dia. A gente saiu às 5 da manhã e foi sentido ao nosso destino, que era a casa dos meus pais, né? A gente chegou na casa dos meus pais às 4 horas da tarde de domingo. Beleza? Deixa eu ver mais alguma coisa. No primeiro dia, rodamos 1.618 km, restando 850 km para o segundo dia. Beleza, pessoal? Pessoal, esse aqui é um pouquinho do vídeo falando um pouquinho como que foi a nossa viagem, né? A nossa viagem de ida. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar qualquer dúvida
ou algo que vocês queiram acrescentar, ou algo que vocês gostaram, beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do nosso vídeo. Essa semana vai ter vídeo novo sobre a volta da viagem. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, mandem mensagem, deixe seu like, pode comentar que eu respondo todos os comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Estamos com a meta de bater 1000 inscritos, então se gostou e sentir a vontade para se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever. É nóis, tamo junto e eu fui!